Glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos os irmãos. Como prometido, mais uma vez estamos aqui, não é? Para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Como nós tínhamos prometido aos queridos irmãos, que estaríamos voltando aqui também com mais vídeos, né, de 20 a 25 minutos, onde estaremos compartilhando da palavra de Deus. Não é? Nessa feita, nós fizemos 3 vídeos, não é, referente à morte e o estado intermediário. E nós falamos uma base ali, né? Como eu disse nos outros vídeos, nós não temos a oportunidade que temos na igreja de 1 hora, não é, e dos cultos de doutrina para estar estendendo o assunto. Nós fizemos aqui uma base, mais ou menos, para os irmãos se basear, versículos, textos básicos. Né? E hoje nós queremos aqui, com a vontade de Deus, com a graça de Deus, e também compartilhando com os irmãos, com a ajuda dos irmãos, está iniciando aqui alguns vídeos também sobre a ressurreição. Nós estaremos aprendendo sobre a ressurreição, a de Cristo, a ressurreição dos mortos, né? Tanto ímpios como justos, que ressuscitarão. E com base bíblica nós queremos tratar aqui um pouco naquilo que podemos, né? Desde já deixando a entender aos irmãos que nós não somos o dono da verdade, nem temos tanto conhecimento profundo assim para estar compartilhando, mas aquilo que Deus nos dirige, nós estaremos compartilhando com os irmãos. E para esse fim, também eu quero agradecer a você que acompanha, né, a gente aqui no canal, aqui no canal do YouTube, né, PB Diogo Ramos. E se você quiser aí também estar compartilhando com alguém, mandando link para um amigo, para um irmão. E como eu sempre digo aqui, é um conteúdo bíblico. Nosso objetivo é exatamente esse, é estar trazendo um conteúdo bíblico. Nosso objetivo é alcançar, não é, o crescimento espiritual das pessoas através da palavra de Deus. Então é um vídeo sério, conteúdo sério. Não temos nada aqui de conteúdo, não é, que vá trazer dificuldade para ninguém, apenas um conteúdo bíblico naquilo que está escrito na palavra de Deus. Para essa feita eu quero convidar a você, né? Se você tem uma Bíblia aí, não sei se está em casa, ou no trabalho, no caminho, não sei. Mas se você tem uma Bíblia, se não tem, quiser anotar, eu quero ler aqui 2 textos. Um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, para a gente fazer uma base aqui no assunto que queremos tratar com os irmãos. Daniel, no capítulo 12, e o versículo de número 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2. E também estaremos lendo João, capítulo de número 5, versículo 28 e 29. Daniel 12, 2 diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra, observe, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, não é? Também estou aqui com a minha Bíblia, no capítulo 5, o versículo 28 e 29, olha o que diz: Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a minha voz, e os que fizeram o bem sairão para a vida da ressurreição, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então temos aqui, queridos irmãos, 2 textos bíblicos que nos faz menção, não é, acerca da ressurreição. Um texto no Antigo Pacto ou Antigo Testamento, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, e há vários textos no Antigo Testamento, não é só esse. E também no Novo Testamento, no capítulo 5 de João, conforme escreveu João, apóstolo,
onde o próprio Senhor Jesus declara que chegará o tempo em que aqueles que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Então, nós temos aqui uma doutrina bíblica. Primeiro de tudo, a ressurreição é uma doutrina bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, a Bíblia, ela ensina sobre a ressurreição. Então, nós temos essa base para falar desse assunto à luz da palavra de Deus. Então, veja que Daniel, mesmo no Antigo Testamento, ele faz referência a esse contexto. O que é ressurreição? Ressurreição é voltar, não é, dentre os mortos para a vida. É quando o corpo que está morto, ele recebe de volta a sua alma e o seu espírito e passa a viver outra vez. Isso é ressurreição. É voltar a viver, é voltar à vida. Por exemplo, há um texto no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17, quando Elias, o tisbita, né, os moradores de Gileade, ele vai ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. Olha o que o texto diz, veja que interessante. Capítulo 17, versículo de número 21 e 22. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne, olha o interessante, irmão, rogo-te que torne a alma deste menino entrar nele, ou no corpo. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Olha que coisa interessante. Então, o que é ressurreição? O que é ressuscitar? É quando a alma, não é, que é a parte espiritual, imaterial, a alma e o espírito, essa parte volta a entrar no material. Lembra nas aulas que a gente teve aqui da ressurreição e a morte e o estado intermediário, melhor dizendo, a morte e o estado intermediário? A gente aprendeu ali que o homem ou o ser humano, ele é tricotômico. O homem tem o corpo, a alma e o espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, não é? Você vai encontrar no versículo 23. Paulo faz essa divisória muito bem. Então, o que é que acontece na morte? Só recapitulando. O pó volta para o pó, ou seja, o corpo vai para a terra. Isso seja o ímpio, ou seja o justo. Mas ambos, almas e espírito, voltam para Deus. E Deus dá destino. Isso é chamado de morte intermediária. Mas tanto o ímpio, olha que coisa interessante. Tanto o ímpio, o pecador, não é? Aquele que morreu na iniquidade e está perdido, quanto o justo que foi salvo, levado para o paraíso, ambos irão ressuscitar. Não é? Irão ressuscitar. Mas antes de eu tocar nesse assunto, deixa eu trazer também outra lição aqui para a gente. A palavra de Deus, ela nos fala de pelo menos, não é? Na palavra de Deus, ela nos fala da morte temporária, ou melhor, da ressurreição temporária e da ressurreição completa, ou ressurreição, eu anotei aqui, definitiva. Então, o que é que acontece? Eu estou aqui, irmãos, com a fila, viu? Eu estou com a apostilha que a gente faz, eu mesmo fiz aqui essa apostilha para uma igreja. E se alguém deseja, né, tá aqui, ó, a capa, não é? Essa é a igreja que eu congrego, que é a de Seara. Tá aqui uma capa da apostilha. Deixa eu fazer a propaganda aqui, né? Aqui estão alguns temas, né, na apostilha, para você que gosta desse assunto de escatologia. Então estou usando aqui a fila, né, que a gente tem. E quem quiser nos procurar também, a gente pode trabalhar com a sua igreja e também passar a apostilha. Então, mas vamos lá. A ressurreição temporária. O que é isso? É quando a pessoa ela ressuscita
mas volta a morrer de novo. Nós temos na Bíblia Sagrada, eu anotei aqui, se você quiser anotar aí também, para tanto no Antigo Testamento como no Novo, textos bíblicos de pessoas que ressuscitaram, mas voltaram a morrer outra vez. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, onde a gente acabou de ler, 1 Reis 17, 21 e 20 e 22. O filho da Sunamita, não é? Isso está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 35, ressuscitado por Eliseu, sucessor de Elias. Ainda no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, Eliseu já tinha morrido. Os restos mortais, os ossos de Eliseu estavam lá no chão, no sepulcro, e houve uma batalha e os homens estavam carregando o homem morto. E quando aquele homem morto tombou, não é? Os homens que estavam carregando tombaram, derrubaram aquele homem morto, e ele bateu nos ossos de Eliseu, e diz a Bíblia que o homem ressuscitou. Que coisa, não é, irmão? Que coisa maravilhosa. Então temos isso aí, esse texto na Bíblia. No Novo Testamento temos o filho da viúva de Naim, Lucas 7,11, que Jesus ressuscitou também. Temos a filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 41, também a obra de Cristo, né? na força da ressurreição, no seu poder sobre a morte. O seu amigo Lázaro, em João capítulo 11, versículo 43, que é um dos mais conhecidos, Jesus também ressuscitou depois de 4 dias, né? Isso aqui é demais. Depois de 4 dias, está de decomposição, mas o dono da morte, ele manda na morte, né? E quando ele deu o grito, Lázaro saiu, não é, da sepultura. Ainda no Novo Testamento nós temos Tabita, lá em Atos capítulo 9, versículo 40, não é, que é conhecida como Dorcas, que era aquela irmã, aquela discípula que trabalhava na obra de Deus, era uma costureira, né? Costurava com uma agulha e morreu, mas Pedro orou e ela ressuscitou. E por fim, Eutico, não é, lá em Atos capítulo 20, versículo 10, quando Paulo está pregando, ele estende o sermão, vai até meia-noite, Eutico dormiu e caiu e morreu. Paulo orou e ele voltou à vida. E isso aconteceu com ação de ressurreição. Mas o que acontece com essas pessoas aqui que eu citei? Todas voltaram a morrer outra vez. Todas voltaram a morrer outra vez. Então o que é que acontece? Isso é chamado na Bíblia de ressurreição temporária. E isso ainda pode acontecer ainda hoje. Pode ser que um irmão querido morra, a igreja ore, ou o pregador está na unção naquele dia e orou e a pessoa ressuscitou, e pode acontecer dela ressuscitar e também voltar a morrer outra vez. E o que é a ressurreição definitiva? É quando a pessoa ressurge para nunca mais morrer. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em Mateus, capítulo de número 27, versículo 52. Quando a Bíblia diz assim, que quando ele deu brado, o véu do templo se rasgou, não é? Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E onde é que ele está agora? Ele foi aos céus. Jesus subiu aos céus com o corpo da ressurreição, com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado. Então ele subiu e nesse momento, enquanto eu estou falando aqui, você está me ouvindo, ele está à direita de Deus, intercedendo por nossas vidas. Então isso é uma ressurreição definitiva. Essa é uma das grandes esperanças da igreja. Porque no momento em que Jesus ressuscitou, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que ele se fez a primícia. Isso garantindo que haverá também a ressurreição do justo. Não é? Por isso que Paulo diz lá, em 1 Tessalonicenses 4 e 13, ele diz, irmãos, não sejais ignorantes acerca dos que já dormiram no Senhor. Porque se Deus ressuscitou a Jesus, os que em Jesus dormem, Deus também tornará a trazer com ele. Isso é muito bom e muito interessante. Então, isso é a ressurreição temporária, a pessoa ressuscita e volta a morrer. E temos a ressurreição também definitiva, né? Quando a pessoa ressuscita para nunca mais morrer. E voltando aqui lá ao assunto. Nós temos na Bíblia 2 ressurreições. Temos a Bíblia chama de primeira ressurreição
E a Bíblia também chama de segunda ressurreição. E isso está lá no texto de Daniel, como a gente leu Daniel 12:2, quando ele diz lá que os que estão no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna. Veja, uma vida eterna é o justo. E outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno, é o ímpio. O mesmo teor doutrinário de Daniel é o mesmo do Senhor Jesus. Lá em João, onde a gente leu também no capítulo de número 5, versículo 28 e 29, quando Jesus disse: chegará o tempo em que aqueles que estão no sepulcro, né, ouvirão a minha voz. Isso é Jesus falando. Ouvirão a minha voz e sairão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Eu quero lhe dizer aqui, talvez você não seja cristão, mas gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu quero lhe dizer que há duas ressurreições. E a Bíblia também, eu aproveito aqui o contexto, o ensejo, para falar que há dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Há duas portas: a porta estreita, que leva ao céu, e a porta larga, que leva à perdição, ou, como nós conhecemos, ao inferno. E muitos estão entrando por ela. A nossa vida não é aqui. Aqui nós estamos como um conto ligeiro. Aqui nós estamos como uma passagem. Aqui é uma preparação. Há uma vida eterna após essa, onde passaremos a eternidade com o nosso Senhor. Mas também há uma perdição eterna, que a Bíblia chama de lago de fogo. Nós vamos trabalhar esse assunto aqui também. Então, tanto a eternidade com Deus, como também há a eternidade sem Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve, vigiemos e procuramos entrar pelo caminho da vida, para que obtemos da parte de Deus a eternidade. Um dia Moisés lançou a proposta para Israel, e ele disse que havia dois caminhos: a vida e a morte. E ele aconselhou: entrais pela vida, para que viva tu e tua casa. Josué também lançou essa proposta. Jesus lança essa proposta também desses dois caminhos, lá em Mateus capítulo 7. Então, tanto há eternidade com Deus, como eternidade sem Deus. E essa eternidade, por isso que eu comecei lá com o assunto da morte, estado intermediário. Porque a morte é apenas um momento. Porque a morte também será destruída. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:26, o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte vai dar conta dos seus mortos. Entendeu? A morte vai dar conta dos seus mortos. Então, haverá, queridos irmãos, duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição da morte, que a Bíblia chama de segunda morte. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 20. Veja o que está escrito no versículo de número 6. Olha só: bem-aventurado, é isso mesmo, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Então, é mais do que feliz. Das 7 bem-aventuranças do Apocalipse, uma delas é aqueles que participam da primeira ressurreição. O tempo não nos permite mais, que eu quero ser bem fiel ao tempo. Já estamos fazendo 20 minutos aqui dessa live. Mas eu quero lhe dizer aqui que a gente possamos vigiar, porque isso vai acontecer.
Queridos irmãos, nós estaremos gravando outro vídeo também. E no próximo vídeo estaremos explicando melhor o que é essas duas ressurreições. A da vida e a da morte. Há duas ressurreições. Então estaremos explicando essas duas ressurreições. Estaremos trabalhando com a primícia da ressurreição. Estaremos trabalhando com isso também. Como será o corpo da ressurreição, tanto do justo como do ímpio. Então esse assunto vai gerar tanto essa aula de hoje, como mais duas de 20 minutos. Então não perca a próxima. Chame alguém. Talvez você não tenha tempo de ver ao vivo no YouTube, mas você pode ver a gravação, mandar um link para alguém, compartilhar, porque este é um assunto muito sério. Que Deus em Cristo vos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Mas antes da gente orar aqui e agradecer, muitas pessoas que me conhecem pedem alguma orientação de um livro para dar um despertamento, para um avivamento e oração. Além da Bíblia, não é? Que é o único livro. Foi isso que o grande pregador, não é? John Wesley, Jonathan Edwards e outros disseram que eles eram homens de um só livro, que é a Bíblia. Mas nós temos aqui alguns livros, né? Não tenho tanto, estou ainda juntando. Nessa semana ganhamos alguns livros, ganhamos uma Bíblia. Eu estou muito feliz aí. Quem sentir de Deus de doar livro, eu estou sentindo de receber, pode mandar. Mas nós temos esse livro aqui, irmãos, olha, Heróis da Fé, não é? De Orlando Boyer, Heróis da Fé. Temos pelo menos 20 personagens nesse livro, homens que viveram uma vida de oração, e a gente está precisando disso, de uma vida de oração. Tudo é oração. Deus está procurando homens e mulheres que estejam no altar, em jejum e oração, pela essa nação, pela igreja. Nós estamos vivendo um momento de muita frieza espiritual, muito evangelho light, diet, mensagens coach, mas o verdadeiro evangelho, o homem, ele busca no altar. Vamos estar orando. Eu quero orar e abençoar a sua vida nesse momento. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos adentrar diante de Ti com essa palavra de oração. Dai-nos graça, Senhor. Abençoa cada um com essa palavra que ouvimos. Que cada conteúdo, o Teu Espírito vá trabalhando em nosso coração. Ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Continue orando por mim. Sou seu servo. Estou aqui para cooperar e ajudar no reino. Deus abençoe. Mande o link para alguém. Se inscreva aí. Assine lá, toque lá o sininho para toda vez que os vídeos forem colocados, você poder receber mais conteúdo bíblico e ser abençoado. Que Deus em Cristo te abençoe. E a bondade do Espírito Santo repouse sobre o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.